Olá, meu querido, olá, minha querida, que bom ter você aí pertinho junto comigo em mais uma aula de história. Que legal, não é? Quanto tempo, não é mesmo? Faz tempo que a gente não se vê na nossa aula de história, né? Nossa última aula foi dia 14, aí veio o feriado e, nossa, demora, né, gente? Parece que fica tão distante. Muito bem, nós estamos falando, e olha só, como eu adoro, olha só, 3 folhinhas, sabe o que é isso? Participação, adoro, adoro, adoro. Vocês são demais, demais mesmo, viu? Vocês, assim, me deixam muito orgulhosa como professora em saber que a participação de vocês aí é o que faz a minha aula aqui. E aí a gente corrige tudo junto e participa junto, né? E na nossa última aula, lá atrásão, né, nós estávamos falando sobre brasão, não foi? Foi da página 39, né? Nós estamos falando sobre identidades, documentos, falamos sobre carteirinha de vacinação, sobre a carteirinha de estudante, né? Da carteira escolar. E aí nós falamos um pouco sobre o brasão, né? O que é mesmo o brasão? Era ele identificava um símbolo, né, que identifica, por exemplo, uma cidade, um lugar, né, uma família, identificava uma bandeira, né? Então, dos nomes eu pedi para vocês falarem qual é o significado do nome de vocês. Eu dei alguns exemplos aqui e vocês me responderam. Então, vamos fazer junto aqui para vocês se conhecerem também. Por quê? Isso é história, isso faz a história, né? Constrói a sua história, constrói a minha história e constrói a nossa história. Isso é muito legal. A Amanda Dantas Nascimento falou que o Nascimento, o último sobrenome dela, né, é uma homenagem ao nascimento de Cristo, de uma origem portuguesa. Então, gente, olha só que bacana. Dia 22 agora de abril, foi comemorado o descobrimento do Brasil. O que é isso? Descobrimento do Brasil. O que aconteceu? Os portugueses, um belo dia, resolveram, falaram assim, nós vamos sair aqui pegar os nossos barcos, o que nós temos aqui, vamos fazer uma passeata, vamos dizer assim, vamos sair em busca de alguma coisa. Nós sabemos que tem alguma coisa do outro lado, vamos ver se a gente descobre terra, vamos ter que sair daqui para ver se a gente se descobre mais gente do outro lado. E aí cada um entraram com várias pessoas, né? Várias pessoas de Portugal, saíram da cidade de Portugal e vieram pelos mares. E aí um belo bonitinho lá resolveu falar, olha lá, terra à vista! E foram todo mundo nessa direção. Chegando lá, encostaram seus barcos e quando entraram, né, nas terras que hoje nós chamamos de Brasil, eles falaram, descobrimos o Brasil. Mas não foram eles que descobriram, já tinha gente morando aqui. E quem eram? Sim, os índios já moravam aqui no Brasil. E eles invadiram, podemos dizer assim, invadiram, dizendo que as terras eram deles. Enfim, aí tem toda uma história que depois a gente pode voltar, né, para contar sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quem morava aqui? Os índios. Quem fala que descobriu o Brasil, que veio aqui, encontrou a nossa terra aqui no Brasil? Os portugueses. Então, os nossos sobrenomes, a maioria aqui, gente, você vai ver na hora que eu falar, derivam da origem de Portugal, de portuguesa e também indígena. Então, olha só que bacana, nós temos muita familiaridade com quem veio, né, com quem veio até o Brasil e com quem já estava morando aqui no Brasil. Então, muitas famílias têm o sobrenome, né, dessa origem que forma então as famílias, né, que foram se distribuindo aí pelo mundo afora, né, pelo Brasil afora. Então, olha só, Amanda Dantas Nascimento, o nascimento é de origem também portuguesa, mas que dá uma homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, né? Então, assim, famílias que eram muito devotas, o pessoal de Portugal, né, sempre foram muito devotos, né? E aí eles faziam muito cultos, muitas missas,
e tanto que eles trouxeram jesuítas para cá para poder catequizar os índios aqui, para ensinar a religião, para ensinar eles a falarem, foi através dos jesuítas. E aí, eles, então, algumas famílias faziam questão de dar o nome, né, uma homenagem, às vezes uma promessa que faziam, e aí por ter recebido aquela graça, por ter recebido alguma coisa, eles colocavam como uma homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, ok? Depois a Luísa Portilho Azevedo. O Azevedo já quer dizer de um arbusto espinhoso, é uma pequena árvore com espinhos, também de origem portuguesa. Então também uma família, tudo isso é uma suposição, mas a maioria das histórias, gente, é isso. Então assim, uma família que morava perto, como a gente identifica, onde você mora? Eu moro lá em Sobradinho 2, eu moro lá perto dos eucaliptos, entendeu? Então, eles identificavam aquele lugar, a família também. Sabe aquela família eucalipto? Tipo assim, entendeu? Sabe aquela família Pinheiro? Porque moravam perto dos pinheiros. Sabe aquela família Azevedo? Porque era aquela árvore, uma árvore pequenininha, devem ter várias árvores, né, pequenininhas, com espinhos. Então, eles chamavam. Olha só que interessante, né? Legal, Luísa, obrigada. Gustavo Alves Santos. Alves é a derivação de Álvares ou filho de Álvaro, né? Então, em vez hoje nós falamos como, por exemplo, Pedro André Nascimento Filho. Filho porque André é o nome do pai. Então aqui eles colocavam o sobrenome Álvares, que fazia menção ao pai daquela criança, certo? Gustavo, legal, Gustavo. Enzo Gabriel Oliveira, Rocha, eu falei, né, na última aula, ele até colocou lá, que em francês é o que migrou de Portugal e nasceu em um lugar mais rochoso, também tem isso. Então, sabe aquela família que mora lá perto daquelas rochas altas, em tal lugar, assim, assim, assim? Então, aí ficou a família Rocha, entendeu? Que bacana, né? E aí nós trouxemos esses sobrenomes aí pra gente, né? Maria Luísa Kraus Letts Monteiro, ela colocou todos os nomes, eu vou falar só o Monteiro, tá bom? Monteiro, caçador de montes. O que os índios faziam aqui? Eles iam em mercados? Eles tinham dinheiro? Eles trabalhavam com dinheiro para ir em mercados comprar? Não. O que eles faziam? Como é que eles comiam? Era através do quê? De caça, né? Então provavelmente se dava essa menção, tipo assim, lá atrás dos montes a gente vai caçar, os índios saíam para caçar lá. Então eles traziam sua alimentação através da caça. E aí como a linguagem deles, né, eles tinham o idioma, né, deles, então foram traduzindo e aí a gente chega até o Monteiro, caçador de montes. Júlia Torres, Píndula de Almeida, também, ó, portuguesa. Beijo, Juju. Deixa um beijo pra tia, outro para todos vocês. Que quer dizer da origem portuguesa, o glorioso. Então, Almeida quer dizer o glorioso. Davi Medeiros de Souza, Davizinho, origem latim. Sossa ou saxa, o significado de seixo ou pedra. Uma relação de uma espécie de um pombo selvagem e agressivo, que também era de Portugal. Olha só as descendências aí, gente, a construção da história. Um pombo de origem latim, né? Isso, né? Que o significado dele tem uma origem de latina, no latim, que quer dizer pedra, mas na tradução para o povo de Portugal, na língua portuguesa, eles traduziam que era um pombo selvagem. Dá para pensar, para imaginar um pombo, gente, desses que voam por aí, mas é selvagem, daqueles que para comer bicho, comer. Já pensou que legal? E ele era agressivo. Então, em Portugal, eles chamavam de salsa, que é mais ou menos, Souza ou salsa, entendeu? Na tradução ficou como Souza. Legal, obrigada, Davi.
Davi Farias Almeida, o Almeida, ele até fala que a mãe dele também é Miranda, que legal, Davizinho, também, né? A tia falou aqui. Beijo pra mamãe, beijo pra toda a família, viu? Almeida vem do português também, mas de origem árabe, que quer dizer al, de Almeida, né? Al, que ao, a mesa, ou a, sentado à mesa, né? E no sentido geográfico, no sentido de lugar, de espaço, é como se fosse um chão plano, quer dizer, a tradução do Almeida. Melissa Machado, Machado, ó, fabricante de machado. Então, dava-se também essa menção ao que se fazia, ao que a família trabalhava. Então, por exemplo, marceneiro. Ah, sabe o seu José Marceneiro? Sabe quando a gente fala, né, chama alguém para identificar alguém como a profissão dele? Então, ele também era, então assim, ó, fabricante de machado, provavelmente também ali da língua de alguma família que fazia a fabricação. Legal, Melissa, obrigada, beijo na família. Gabriel Oliveira Pinheiro, também de origem portuguesa, pessoa que mora próxima aos pinheiros, foi o que eu falei, entendeu? Pessoa que mora lá perto dos pinheiros, olha só, origem portuguesa. Bernardo Nogueira Lima Batista, uma origem religiosa, referência ao profeta João Batista, que foi primo de Jesus, tá vendo? Então, era assim, pessoas muito religiosas, devotas, que gostavam, que davam, faziam sentido, né, trazer para elas, para a família, a religião, né? Então, os nomes, então, por exemplo, de uma homenagem a João Batista. Bacana, que bacana. Isabela Reis Vasconcelos, olha aí, ó, origem portuguesa ou que mora em Vasconcelos, que era uma cidadezinha também de Portugal, de alguma família lá, dali de Portugal. Liz Vale Maranhão, Maranhão já é de origem tupi. Tupi é o quê? De índios, não é? Que quer dizer o quê? Mar grande, mar que corre. Que bacana, Liz, legal. Ana Beatriz Loureiro Farias, também o Farias, de Portugal, região que ficava localizada no Monte Frasqueira, que possui um castelo de faria, que estava sobre ele. Então, tudo tem uma história, gente, também de Portugal. Olha só que bacana. Bacana, né? Alexandre Henrique Azevedo Cruz, também, olha só, origem portuguesa e cristã. Referência à cruz de quem? De Jesus Cristo, né? Que carregou era uma forma de homenagear a Jesus Cristo, né? Por tudo aquilo que ele fez, pelo sacrifício, não é? Então nós tivemos a Páscoa aí, não é? Por que a gente comemora a Páscoa? Porque a gente traz para nós, né, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm uma crença, independente da religião, nós acreditamos, né, nisso, do que aconteceu, né? A Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, não é? Então isso se refere a quem? A Jesus Cristo. Bem bacana, né? E aí eu quero deixar um beijo super especial para Ana Vitória, Guilherme, João Vitor Peixoto, Débora, Murilo, Enzo da Paz, Maria Luísa Castro, Alice. Vi que vocês estão assistindo às aulas, mas eu gostaria muito da participação. Deixa aí seu comentário, né? Aquilo que vocês estão assistindo, se gostaram, se não gostaram, não estão entendendo, pode deixar, tia, não entendi nada, não entendi o que é para fazer. Porque antes, gente, a gente posta as aulas, mas eu vou acompanhando. Então, se tiver qualquer dúvida, eu vou pedir para a coordenadora, nossa querida Rayane, para entrar em contato com os pais. De repente, ela me põe em contato. Eu vou mandar para vocês em particular alguma coisa que vocês não entenderam. Tá certo? Tá bom? Então, participem sempre. Eu adoro isso, acho muito bacana. E valeu a pena, foi muito legal, tá bom? Conhecer um pouquinho da história de vocês, né? E a gente acaba descobrindo quem somos, não é? O significado do nosso nome e do nosso sobrenome. Andemos? Vamos lá? Correção da página 40? Beleza. Nós tínhamos então a análise de uma certidão de nascimento e aí para responder também as questões da página 41, né? Então, olha só, na página 41, analisando lá, né? Tem a data, a hora que nasceu, o local que nasceu, o sexo da criança
o município, né, do nascimento, onde foi que nasceu, o município do registro, porque ela pode ter nascido, por exemplo, na Bahia, mas foi registrada aqui em Brasília. Então precisa constar onde que ela nasceu. No município de um estado da Bahia, né? De Jequié, sei lá, por exemplo. Mas ela foi o registro, o município de registro, que foi aonde? Em Sobradinho, Brasília. Entendeu? Aí a filiação, nome do pai e da mãe, certo? Os avós paternos e maternos, ok? Daí se é gêmeo ou não, importante isso também, olha só, tem se ele é gêmeo ou não. O nome da matrícula dos gêmeos, né? Daí, por exemplo, se você é gêmeos, aí a matrícula tem que estar lá para diferenciar quem é você, tá bom? Declarante, quem foi lá fazer a sua certidão, né? E a data do registro, quando foi que aconteceu esse registro? Que dia, a data que aconteceu o registro? E aí nós tínhamos que responder em cima dessa certidão, certo? Enzo Gabriel, vou só pedir, gente, eu até fiz uma anotação, depois você dá uma olhadinha lá nos comentários, tá? Eu acho que na hora de digitar, vocês acabaram digitando uma data errada, né? Porque a gente fica com 2020, né? Então presta atenção, dá uma olhadinha se você não colocou errado aí na sua atividade, tá certo? Então, o Enzo Gabriel respondeu, Maria Luísa Monteiro respondeu, Júlia Torres respondeu, Davi Medeiros, Davi Farias, Ana Beatriz e a Isabelinha também, todos responderam. Só vou pedir então na hora que a gente estiver fazendo aqui para vocês confirmarem na atividade. Vamos junto? Pois bem, qual o nome completo da Clara? Clara da Silva Pereira. Letra B, qual a data de nascimento da Clara? 27 de janeiro de 2012, galera. Dá uma olhadinha aí para ver se vocês colocaram certo, tá bom? Algumas pessoas colocaram 2010, 2018 e 2020 lá nos comentários, tá? Então só presta atenção para ver se na atividade aí às vezes colocou certo, mas na hora de digitar lá, tá? Errou ou ele acaba fazendo a correção sozinho, né? Como já aconteceu, tá bom? Clara nasceu durante o dia ou durante a noite? Na verdade foi à tarde, mas é durante o dia, né? É a parte do dia. Qual foi o horário? Às 15h30. Tá lá em cima, ó, viu? Às 15h30. É possível saber quantos anos ela tem por meio da certidão de nascimento? O que vocês acham? Sim, não é, gente? Porque a certidão de nascimento que me garante quantos anos você tem. É lá que marca a data, lembra que a gente falou? É o primeiro documento que uma criança tem para certificar quem ela é. O nome de quem que é, né? O seu nome, da onde que vem, aonde nasceu, né? Então, é muito importante. Sim, a gente consegue saber. Então, tá lá, por exemplo, ela nasceu em 2012. Então, quantos anos ela tem? 8 anos. Vamos fazer as contas aqui, ó. Se nós estamos em 2020, menos 2012, vai dar 8 anos. É mais ou menos a idade de vocês, né? Algumas crianças aí nasceram em 2011, 2012, né? Não é isso? Até 2013, né? Mais ou menos se a gente tem colegas lá. E aí veio a árvore genealógica da Clara, utilizando as informações lá da nossa certidão de nascimento, né? Como é que ficou? Avô paterno, quem que é? Matias Pereira. Avó paterna, paterno, né, de pai, e materna, de mãe, ok? Beleza. Aí, avó paterna, a Laura Viana Pereira. Aí vem o avô materno, Juliano da Silva. E a avó materna, a Mariana Prado da Silva, ok? Aí embaixo, o nome do pai, da Clara, Paulo Pereira. E o nome da mãe, Flávia da Silva Pereira, certo? E a Clara lá embaixo, então, que é a filha, qual que é o nome completo da Clara? Clara da Silva Pereira, certo? Beleza! E aí veio a nossa atividade, legal atividade. Poxa, gente, só essa daí que eu fiquei procurando. Cadê a atividade de vocês?
Já mando, ó, beijo especial. Eu procurei lá, não achei. Procurei, só recebi a da Maria Luísa Monteiro, gracinha, ficou show, confere aí comigo. No final lá das atividades vou colocar também para vocês verem, tá bom? O meu ficou mais ou menos, tia Isa. Eu fui inventar de fazer com cola glitter, não deu certo, gente. Mas ficou mais ou menos, o de vocês arrasou. Então sabe o que eu vou fazer? Vamos estender isso daí para esses outros coleguinhas que eu falei? Vamos fazer assim, olha só. Vocês vão, se vocês fizeram, o que vocês vão fazer? Pede pra mamãe, papai ou vocês mesmos aí, se vocês tiverem a mamãe deixar, tire uma foto da atividade, pode ser já com a fotinha de vocês junto. E aí vocês mandam para a tia Rayane, para esse telefone aqui, que é o telefone da coordenação, tá bom? Ela vai me mandar e na nossa próxima aula eu vou colocar as atividades de vocês. Eu tenho visto a atividade de vocês das outras aulinhas aí, da tia Sandra, da tia Kelly também, eu vi, Aninha, eu vi, o seu ficou muito legal do feijão que vocês estão fazendo. Tirem foto, mandam para a tia Rayane, tá bom? E aí eu vou fazer então, porque nós estamos já terminando a unidade 2 também de história. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar para fechar a nossa unidade todos os trabalhos de vocês, tá bom? Acho que eu vi da Amandinha também, vi da Melissa, atividades da Melissa. Bem legal, gente. Eu vou pegar todas as atividades que eu encontrar do segundo ano A e B e aí eu vou montar uma exposição, né? Porque tem muita coisa que era pra gente fazer exposição na sala, mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Pode ser? E a gente constrói a nossa história do segundo ano A e B. O que vocês acham? O que vocês acham? Então vamos lá, vou estender mais uma semana a atividade da página 42. Se você fez, tira a foto e manda pra tia Rayane. Certinho? Então tá bom, vamos lá, continuando. Página 43. Leia com o professor o cartaz a seguir. Ele transmite uma mensagem importante sobre a saúde das crianças. Então acompanha aí, às vezes não fica tão bom, gente, a nossa fotinha aqui, tá bom? Olha aí no seu livro. Então tá assim, ó, vacine seu filho, é um cartaz de sobre uma campanha de vacinação, certo? E aí ele fala assim, cuide da saúde do seu super-herói. E aí tem umas letrinhas pequenininhas lá embaixo, né? E ele fala assim, ó, seu filho pode ser super... Deixa eu só colocar aqui, que a luz não tá ajudando. E aí, gente, ele vai falando... aí ele fala assim, ó, procure uma unidade de saúde, leve a carteirinha de vacinação e proteja o seu filho. E aí tem os telefones, e essa daqui é uma campanha realizada em Pernambuco. Então eles pegaram uma campanha, né? Mas a gente sempre tem aí na televisão, aqui em Brasília, em todo o território nacional é feita essa campanha de vacinação. E aí ele pergunta aqui, ó, letra A, qual a mensagem do cartaz? Que mensagem esse cartaz está transmitindo? Sobre uma campanha de vacinação aonde? Lá em Pernambuco, tá? Então já anote aí, tá com seu lápis, tá com todo o material aí? Então já faz a anotação, não deixe de fazer, tá? Então é uma campanha que foi realizada de vacinação que foi realizada em Pernambuco. Letra B, circule as frases que indicam para quem essa mensagem é destinada e marque um X na resposta correta. Aí, ó, lá em cima, ó, vou deixar aqui para você ver, ele tá assim, ó, seu filho pode ser super saudável, seu filho pode ser super saudável. E depois ele coloca lá embaixo, ó, que procure uma unidade de saúde, tal, de vacinação e proteja quem? Seu filho. Então, para quem que é? Seu filho, filho de quem? Do professor? Seu filho, quem tá falando para você que é criança de menor, para você, então, ó, presta atenção, filho. Você que é filho, é você? Ou tá falando para os pais? Seu filho pode ser protegido, né? Seu filho, proteja seu filho. Então, para quem que é? Pros pais, ok? Então, pode colocar um X aí na letra B, pais, ok? De acordo com o cartaz, qual é o documento pessoal importante a ser levado, gente? Qual é? A carteirinha de vacinação.
vai vacinar? Qual é a carteira que identifica a criança? Como é que eu sei que é o Pedro que está indo e a carteirinha vai me dizer que ele é o Pedro, certo? Então, importante ou não é? É, vacina, super importante. Hoje nós estamos aí, né? Passando por essa situação de coronavírus, mas porque ainda não se tem uma vacina. E quando tiver, tia Isa, tem que tomar? O que vocês acham? Importante ou não? Super importante, porque isso nos protege, gente. Daqui a alguns anos, nós vamos precisar ter essas atitudes. Ah, tá vindo aí de novo, coronavírus, vamos ter que ficar em casa. Não, já vai ter a vacina. Você tomou? Vai estar protegido. É isso que a vacina faz, protege. Então, nós temos que tomar vacina? Sim, tia Isa, temos que tomar, tá bom? Página 44. Gente, terminando nossa unidade. Não é muito legal isso? Para que servem esses documentos aí? Vamos identificar? Então, olha só, vamos ligar os documentos para cada situação. Aonde que eu preciso? Para que eu preciso? Vou utilizar aonde? E vou utilizar quando, né? Então, tá lá, um passaporte de viagem. Já tô dizendo, para que é, né? Para viajar. Onde que tem pessoas aí com malas, né? Então, você vai ligar passaporte com o pessoal que está viajando. Depois, nós temos o título de eleitor, o verdinho aí, o segundo, título de eleitor. Quem já foi votar com o papai e com a mamãe? Quem já apertou nas teclinhas lá? Antes podia, né? Agora acho que não pode mais. E aí, utiliza o quê? Quem já viu essa maquininha aí? Então, como é que eu vou identificar? Ah, tá entrando lá e qualquer um entra na fila e vai? Não. Precisa mostrar, precisa provar. Se eu não levar o meu documento ou se eu não for votar, você sabia que eu pago uma multa? Quando a tia Isa morava em São Paulo, né? E aí eu vim pra cá no ano da eleição. Então eu eu tive que justificar, eu tive que ir até ao local e justificar que eu não estava no meu local, na cidade onde estava o meu título. E aí o que eu fiz agora? Eu já transferi ele para Brasília, então as próximas eleições eu posso participar votando aqui. Então tudo você tem que se justificar. E se eu não fosse me justificar, eu teria que pagar uma multa por isso, por não ter comparecido para me justificar ou votar, né? Então é muito importante isso, é uma responsabilidade, sabia? E o último, carteira de trabalho. Então lá com os homens, eles estão trabalhando. Como é que eu provo no futuro, vou me aposentar? Como é que eu vou provar que eu trabalhei lá na escola no Jardim do Éden? Eu tenho um documento, eu tenho uma carteira, né? Essa carteira aqui minha, que registra que eu trabalhei um dia lá na escola Jardim do Éden. Então é também muito importante. Quantos anos você ficou lá? Tudo isso conta para uma futura aposentadoria. Tudo isso conta para eu poder receber os meus benefícios, entendeu? Tudo isso tem uma garantia para mim, certo? Muito bem, a página 45, galerinha, nós vamos deixar para fazer realmente em sala, porque daí a gente precisa comparar com os colegas, não dá para fazer com o irmão, tá bom? Vamos deixar essa página então 45 para fazermos lá na nossa sala, tá certo? Ok. E aí, comigo também, 46. Olha só, os passaportes, observe aí, né? O passaporte, os dois passaportes e responda as questões. Então, nós temos um passaporte aí com uma foto, parece que bem antiga, né? Ainda em preto e branco, com os registros carimbados, né? E aí depois, tá assim, o passaporte de uma família de imigrantes que chegou no Brasil em 1923. E embaixo tem um outro passaporte, uma cidadã brasileira, emitido em 2018. Qual que é o mais novo aí? Como é que eu sei que ele é o mais novo ou mais velho? Dá pra ver, né? Pela foto aqui dá pra ver que ele é antigo. Mas se eu olhar a data 1923, gente, olha, nós estamos em 2020. Então, olha só, 2000, matemática, hein? Vamos fazer uma subtração? 2020 menos 1923, quanto que dá? 97. Gente, esse passaporte é de 97 anos atrás. É muito tempo, quase 100 anos atrás. E olha a diferença hoje de como que é. Tem quanto? Então, 2020 menos 2018 dá quanto? 2 anos. Então, um passaporte de 2 anos atrás. E aí vem a pergunta, né?
Qual o passaporte atual? O passaporte antigo, então a perguntinha, a primeira lá em cima, né? É o de 1923, ok? Então escreva aí, passaporte de 1923. Qual é o passaporte atual? O de baixo de 2018, ok? Qual a principal diferença entre o passaporte ao observarmos as fotografias desse documento, gente? Qual que é a diferença? É um documento de uma família, olha só, antes se tirava da família inteira, gente. Quem que é? Um passaporte para a família inteira. Então, se tivesse 20 pessoas, já pensou? Sua avó já contou de famílias ou de algumas famílias aí, né, que tem 18 irmãos, 20 irmãos. Tirar todo mundo a foto para aparecer lá. E hoje é o quê? Só a pessoa. Cada documento, cada passaporte pertence a uma pessoa. Então, essa é a diferença, né? Do documento era da família de 1923, o documento de uma família, né, fazia da família toda, e o passaporte de 2018 é um documento apenas de uma pessoa, certo? Ok? Atividade, atividade para você fazer. Legal, ó, brincadeira, vamos lá? Observe os símbolos e decifre a palavra secreta. Vamos fazer o comentário? Se você acertar, se você conseguir fazer, põe aí no comentário para mim. Tá certo? E a gente corrige na próxima aula, ok? Então, ó, cada desenho, a letra A, tem uma árvorezinha. Então, aonde aparecer a árvore, você vai substituir pela letra A, ok? Dá para entender? A gotinha lá, ó, que é a primeira, só vou dar essa dica. É a primeira letrinha lá, a gotinha. Onde que tá a gotinha aqui de cima? Letra D. Então você começa a construir a frase aí. Então letra D e depois você vai procurando cada sinalzinho, tá bom? Ok? E aí a 49 para você completar a cruzadinha, super, super, hiper, mega fácil, tá bom? Corrigimos na próxima aula então, certo? Vou aguardar então as fotos, tá bom? Pra gente compor aqui fechar a nossa unidade aqui de trabalho, de tudo que vocês fizeram durante essa unidade 2, de todos os trabalhos, tia Sandra, da tia Kelly, de todas as aulas que vocês estão fazendo algum trabalho e postando, eu vou buscar o que eu encontrar aí com a tia Rayane do segundo ano pra gente compor aqui nossa última aula de história, tá bom? Formando a nossa história em história, tá certo? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Te espero aqui no nosso próximo programa.